o meu objetivo era tentar ver um pouco nesse caminho que os orçamentos participativos fizeram pelo mundo, algumas transformações que eles vão tendo. Para algumas coisas que emergeram no debate, por exemplo, sobre a hibridação com outros modelos de participação, o facto que o orçamento participativo, como temos apresentado agora, é um modelo mais ou menos puro, mas na verdade isso na realidade não acontece. O orçamento participativo se mistura com outras formas que existem nas mesmas autarquias, que dialogam com outras formas de participação em outras autarquias, então, e eles mesmos, como inicial modelo puro, mudam gradualmente de forma e vão se transformando ao longo do tempo. Então em Portugal tem uma vida relativamente curta, mas em outros continentes tem 20, 25 anos de história e isso faz com que os próprios UP sejam diferentes. Queria fazer 3 reflexões antes de começar essa viagem pelo mundo. A primeira é, uma das coisas importantes em relação a muitas outras formas de participação que podemos listar na imagem, ver na imagem da esquerda, onde os cidadãos falam diretamente com os políticos, mas não falam entre eles. Por exemplo, muitos dos processos relacionados com planos diretores, muitos processos destes que abrem e-mail, forma nas câmaras, na verdade não são nem de tipo realmente participativo, são dessa forma, os cidadãos individualmente lançam uma ideia, fazem uma crítica aos próprios autarcas, aos técnicos da autarquia e não recebem nada mais do que feedback individuais, ou seja, respostas que vão diretamente para aquele cidadão, e em alguns casos raros vão na internet e então são visíveis a outro, mas digamos que o processo de pergunta, o pedido e resposta é um processo de 1 a 1, não é um processo que envolve coletivamente grupos. O OP que nos interessa é o OP do segundo tipo, que entra num tipo de participação onde os cidadãos negociam entre eles como indivíduo e com grupos organizados das sociedades, que não temos que esquecer, são também depositários de conhecimentos e através disso, depois de ter negociado isso, falam com as entidades políticas técnicas das suas instituições. Um segundo elemento que eu diria que me interessa é que nós temos um espaço público que é cada vez mais reduzido porque cada diferente ator da sociedade intenta comer uma parte dele. E isso é verdadeiro não apenas pela política ou pelas empresas, mas é verdade que uma parte do espaço decisório, do espaço de construção das coisas é também ocupada, por exemplo, pelos corpos técnicos, as tecnoburocracias, como vemos muito nesse momento com a história toda da Grécia e tal, às vezes são mais fortes do que os próprios poderes políticos eleitos, não? Elas têm ideias, decisões que acham certa porque são tecnicamente justificadas e com base nisso é muito frequente, imagino que qualquer pessoa que tenha tido uma experiência de autarca aqui dentro saiba que os técnicos digam e intentem dizer múltiplas vezes não às próprias ideias e propostas que os políticos fazem. Então, com base muitas vezes em razões que são normativas ou de concretização técnica, outras vezes usando esses instrumentos como dizia Foucault, como um saber usado como poder. Ou seja, muitas vezes até já me aconteceu coisas que não são verdadeiras, que são postas à frente para tentar bloquear uma decisão. Eu quero lembrar aqui um pequeno exemplo. No município de Chicago, teve uma discussão para construir pistas de bicicletas separadas da rua, do espaço dos carros, através de uma linha em relevo de separação.
para que a pista fosse outra coisa e não apenas uma área pintada dentro da rua. E a reação dos técnicos foi: não, isso não é possível. E uma das motivações para que isso não era possível é que as máquinas que tiram a neve têm uma parte da frente muito ampla, e então a pista de bicicleta é estreita, e então não era possível limpar a pista de bicicletas com aquelas máquinas das neves. Bom, o último dia, o dia da decisão final, da votação em Chicago, no Distrito 49, os técnicos reapresentaram essa motivação e os cidadãos fizeram: desculpe, nós fizemos um pequeno estudo, apresentamos um pequeno PowerPoint. E o PowerPoint era pistas de bicicletas em cidade com gelo. E tinha imagem que vinham de Reykjavik, de Oslo e de outras cidades frias, que mostravam como cheio de pista de bicicleta daquele tipo, porque existem máquinas mais estreitas. E eles disseram: desculpe, mas eu entendo que o vosso parque de máquinas seja tenha as partes que limpam a neve mais ampla, mas o parque é também muito velho, e a lei, os vossos regulamentos prevê que daqui a 2 anos você vai substituir 3 ou 4, 10 ou 20 dessas máquinas, então vamos comprar as máquinas como a parte da frente é mais estreita, ponto. Então o argumento técnico era um argumento falso, usado para justificar uma decisão pré-tomada. Não? Então, isso acontece frequentemente. Então, o que é importante desses processos participativos é que eles consigam que cada um dos atores, porque os cidadãos também são assim, ou seja, nós somos assim, idealizar o cidadão como uma entidade pura é uma idiotice, porque os cidadãos são cheios de desejo de passar ao frente o outro, de usar o parque público como estacionamento para o próprio carro em frente da casa, de pôr o carro em terceira ou quarta fila, bloqueando o resto do trânsito para poder fazer 5 metros mais de carro e não a pé. Então, o ponto principal dos processos públicos desse tipo, é aquilo que foi definido o bem-estar coletivo no início, ou pelo menos assim eu imaginei, é uma necessidade que cada um dos atores faça um pequeno passo atrás, liberando uma parte do espaço público para realmente uma fruição pública. Ao mesmo tempo, os processos participativos são processos que, na minha visão, não podem não ter essa forma. Enquanto muitas vezes, e aqui o debate antes sobre os processos que intentam usar a participação para obter resultados já pré-confeccionados, ou os processos que são ritualizados e que no final não produzem crescimento social, crescimento comunicacional, é porque muitos processos são concebidos como rituais que se repitem de um ano ao outro. O problema de um processo participativo é concebê-lo assim: eu tenho uma parte que pode de discussão e acontece no âmbito técnico pequeno, que vai se ampliando de um ano ao outro a uma população maior. Tem 2 partes, tem uma parte de qualidade e uma parte de quantidade. A parte qualitativa normalmente tem menos gente. Em todos os processos portugueses, quem vota é um número muito maior de pessoas de quem participa. A discussão sobre as propostas, a apresentação de propostas. Em Cascais são 1000 pessoas por ano que participam na apresentação e discussão de propostas, são 41.000 que votam no final. Tem um momento de legitimação qualitativa e um momento de legitimação quantitativa. O importante é que de um ano ao outro este processo siga um percurso crescente. Então, nesse sentido, dentro dessa ideia, eu vou tentar fazer um pequeno recorrido dos 5 continentes, do OP nos 5 continentes, seguindo um pouco também um filme que daqui a pouco vai estar na internet, por agora circulou em festivais, que é um filme que chamamos Os Orçamentos, Uma Revolução Tranquila, em que a apresentadora é a deputada Marisa Matias, que estudou anteriormente os orçamentos participativos e tenta reconstruir um pouco os orçamentos participativos no mundo a partir de uma perspectiva mais portuguesa do que os OP portugueses vão aprendendo do resto do mundo. Então, esses eram os orçamentos participativos no mundo, mais ou menos 1.500, claramente. O número depende das definições também que se adoptam, para mais ou menos abertas, no ano de 2010. Agora, se nós olhamos os orçamentos participativos, o estudo
comparativo, em 2012, eles são quase 3 mil, quase o dobro. Ou seja, em 2 anos, os OP duplicaram no mundo. Devido a vários fenômenos, por exemplo, um dos fenômenos são essas áreas com riscas aqui, que são os países que adotaram o orçamento participativo por lei nacional como uma obrigação das autarquias. Por exemplo, o Peru, a República Dominicana, e um processo interessante que não é obrigatório, mas é de incentivo forte a partir do Estado, que aconteceu, como veremos, na Polônia. Então, hoje, os orçamentos participativos na Europa são mais ou menos o mesmo número daqueles da América Latina, até um pouco mais. Porque na América Latina, entretanto, foram recuando por várias razões. A primeira, eu diria, que é uma inovação, depois de 25 anos, cessa de ser inovação. Então, ninguém investe nela mais como inovação. Então, os processos, digamos, conseguem enraizar-se e continuar por convicção dos próprios cidadãos, às vezes, ou as autoridades políticas já não investem neles porque tem coisas mais novas e o OP já tem 25 anos, não se pode definir uma inovação, já não é visível como inovação, então ninguém investe nele. O que é importante também é que os orçamentos participativos misturam várias abordagens. Alguns são temáticos, só discutem alguns temas, outros são territoriais, dividem o território em partes, outros, como dizia Nelson, são grupais, ou seja, são centrados em atores específicos, como aqueles para crianças, mas, por exemplo, tem alguns casos interessantes para mulheres em países islâmicos, especificamente visados a envolver mulheres, e agora em Portugal tem um para idosos, por exemplo, na Alfândega da Fé, então tem coisas diferentes. Para imigrantes, tem metodologias, como temos visto no caso de Walter, que misturam momentos presenciais, momentos de uso de tecnologias virtuais, e depois tem o grande mundo das duas famílias que o Nelson esclarecia, que são os OP consultivos e os OP deliberativos. Agora, em si, uma especificidade, entre as especificidades maiores do OP, eu diria primeiro que o OP, a diferença de outros processos participativos que ficam a discutir muito tempo sem produzir resultados, eles fazem diferença, marcam a diferença, tanto que em muitos países é usado como elemento visual do valor do OP, a montagem da imagem do antes e depois para ver como ele afetou a vida de cada dia, a qualidade de vida das pessoas. O segundo elemento que faz sentido, tem um estudo de Yves Caban sobre o orçamento participativo e serviços básicos, especialmente nos países mais pobres, que mostra que uma das coisas mais interessantes é que os OP tornam, através de um grande debate público, visíveis coisas que normalmente são invisíveis. E torná-las visíveis quer dizer torná-las politicamente significativas. Por exemplo, é o caso dos esgotos. Os esgotos estão, as redes de água estão embaixo do solo, então não podes vendê-la como um parque, uma rotunda, um passeio, uma nova estrada. Então, muitas vezes, em muitos processos participativos, são deixados de lado, porque eles só são visíveis ao quem é diretamente beneficiado. O fato de existir um debate público em que no final se decide de fazer um esgoto para um bairro pobre, torna esse esgoto mais visível para toda a cidade. Então, muitos políticos se convencem que eles podem usar esse elemento como elemento também de marketing, por exemplo, nas eleições. Coisa que não acontecia antes, onde os elementos de marketing são sempre parques, pontes, grandes autoestradas ou coisas que são para todos e não... Então esse também é um elemento que eu acho interessante. Um outro elemento que merece é que, aqui é um caso de Moçambique, o telhado de uma escola onde os alunos estudam, que muitas vezes os OP evidenciam a nível local prioridades que são muito diferentes daquela que os Estados se dão. Por exemplo, é muito frequente em países africanos ver cortes enormes na cultura e na educação e reencontrar nos OP uma vontade das pessoas de investir mais nesses setores que são negligenciados pelos governos centrais. Então, esses são nomes de OP em vários países do mundo. O que me interessa é que o OP pode se definir como um ideoscape, ou seja, um modelo dinâmico. Ele
ele viaja pelo mundo, transforma-se nos exemplos reais, e esses exemplos reais afetam o próprio modelo. Então é muito difícil definir um OP porque ele vai se transformando com os modelos reais. Então, nesse sentido, é um modelo dinâmico que não está esgotado. E outra coisa é que o nome nem sempre o nome é tão importante. Esses são processos de orçamento participativo que têm outros nomes considerados pelos autarcas que abriram esses processos menos perigosos do que o próprio orçamento participativo, o qual faz referência a um processo muito técnico que, como tal, pode ser assustador para o cidadão. Então, eles chamam Decides Tu, Decidimos Juntos, Decidimos Nós, e coisas desse tipo, que esclarecem mais qual é o sentido desse processo. Outra característica do OP que eu acho muito importante é a multiplicidade dos objetivos. O OP pode ser usado para centrá-lo na construção de transparência, na accountability, na responsabilidade das instituições de responder aos cidadãos, mas pode ser usado para a inclusão social. Cada um dos objetivos tem métodos diferentes. Não é possível pensar que o OP mecanicamente chegue a vários resultados sem perseguir individualmente aqueles resultados. O caso típico é aquele da inclusão social. A inclusão social não é vamos dizer, um efeito secundário de outras coisas, porque dentro de um espaço como este onde estamos, se eu ponho 2.000 pessoas que muitas delas não estão habituadas a falar, numa assembleia desse tipo, as pessoas continuarão a não falar, falarão as mesmas que sempre falavam. Então, o resultado é que eu vou reproduzindo as desigualdades da sociedade lá fora dentro do processo participativo. Isso não produz inclusão social. Então, é muito importante que a inclusão social seja um objetivo para que tenha métodos específicos para lográ-la. Outra coisa que muito pouco o Walter começou a falar da questão da realização das obras, que é muito importante tomar em conta, mas muitas vezes não se toma, é que no fundo o orçamento participativo necessita uma gestão das expectativas. Mais tu prometes e menos tu é capaz de devolver o que tu prometiste, mais o OP não sai daquela que o Boaventura de Sousa Santos chama a dupla patologia das democracias liberais. Se não funcionam os resultados da democracia participativa, as pessoas nem participam, porque acham que a sua voz é tão secundária, tão pouco importante, que não merece gastar tempo para isso. Então, no final, é muito importante que para reconstruir um tecido de relações entre política e cidadãos, o próprio orçamento participativo se põe um objetivo de gerir bem as expectativas. Aqui é uma fórmula que diz que a satisfação é maior ou igual aos resultados menos as expectativas. Eu posso criar satisfação ou reduzindo as expectativas. Por exemplo, eu digo, tenho 2,5 milhões, vocês vão decidir sozinhos, mas sabem que tem que caber o que você decide dentro dos 2,5 milhões. Ou eu posso trabalhar nos resultados. Os países nórdicos, que são bem organizados, trabalham em resultados, mas os nossos países, onde muitas vezes as autarquias são mal organizadas, os departamentos são duplicados, não é muito claro o que faz um, o que faz outro, se não usam o OP também para reorganizar-se, não vão lograr resultados correspondentes às expectativas, então geram satisfação negativa, ou seja, frustração. Este era aquilo que eu dizia sobre a questão da inclusão social. Por exemplo, estes são processos em países diferentes, na China, em países árabes, em indígenas andinas, e é só um processo do Senegal. Por exemplo, qual era o problema aqui no Senegal? Que uma cultura rural senegalesa punha as mulheres e os jovens fora do âmbito dos decisores tradicionais. Então, embora estas assembleias do OP no início fossem cheias de jovens, de mulheres, ninguém falava e as decisões eram todas tomadas por adultos e idosos que são os sábios e que tradicionalmente naquelas culturas são aqueles que devem falar porque eles sabem mais. Então o que se decidiu de fazer? Dividir-os em grupos de homens, mulheres, jovens, cada um discutia mais à vontade as suas coisas. No final, cada grupo elegia 2, 3, 4 representantes, que normalmente eram as pessoas mais ativas, mais capazes de apresentar as coisas, e essa convergia num conselho que era paritário, onde tinha o mesmo número de cada grupo, e eles listavam todas as propostas que tinham vindo dos grupos para depois pôr-la em votação a todo o território.
isso rompia com aquele elemento de autocensura que tem na cultura. Porque não é que os idosos dissessem cala a boca porque tu é mulher ou cala a boca porque tu é jovem. Simplesmente cada pessoa se organizava em falar ou não falar, dizendo, não, deixamos falar os idosos. Depois que os idosos faziam a proposta, ninguém fazia uma proposta contrária, porque iria contra o respeito para os idosos. Então, no final, a autocensura tornava o próprio processo participativo inútil, porque as pessoas estavam lá, estavam mudas e não serviam para nada a mudar as perspectivas do que se iria fazer no território. Então, às vezes, um método pode romper com alguns desses elementos assim. Então, a metodologia é fundamental. Por exemplo, esse é o método usado em Cascais, o World Café, que dizia o Walter antes. São pequenas mesas onde as pessoas se apresentam, se sentem à vontade, falam com 2, 3 pessoas. Estas mesas tomam algumas decisões, as decisões depois vão para âmbitos maiores, e esses âmbitos maiores, gradualmente as pessoas adquirem confiança em falar com plateias cada vez maiores. O que é muito importante também na metodologia é só a questão dos votos, como se dão os votos. Por exemplo, existem vários estudos que mostram que se eu tenho só uma possibilidade de voto, aquele voto é normalmente um voto de lobby. Ou seja, se eu tenho um projeto, ou tem alguém em torno de mim que me diz vota para aquele projeto, eu tendo a votar para aquele projeto. Quando eu já começo a ter 3, 4, 5 votos a poder dar, eu começo, o primeiro é um voto de lobby, o segundo já começo a olhar as propostas para votar, o terceiro, normalmente do terceiro para frente, os votos tendem a ir às coisas de valor social. Então nós temos feito um experimento, por exemplo, nas escolas da Trofa, com o voto pesado, tinha um voto que valia 5, um voto que valia 3 e um voto que valia 2, propostas que nem foram apresentadas pelos proponentes, porque o proponente fizeram uma proposta e foram embora, nem apresentaram publicamente, mas eram propostas de alto valor social para tóxicos dependentes ou proteção de animais e tal. Quase ganharam porque elas recolheram todos os terceiros votos, e normalmente os votos eram daqueles de valor 1. Cada um, para limpar-se a consciência, saía da urna de voto dizendo o pequenino sempre vou dar lá uma coisa de valor social maior. Então, a dinâmica de construção dos sistemas de voto é uma dinâmica que pode determinar elementos extremamente positivos. Por exemplo, em Condeixa, temos 2 processos paralelos, um para adultos, um para jovens. Decidimos de não separá-los como são, e pela primeira vez experimentamos um processo de interação. Ou seja, no final, os adultos podiam dar 4 votos na sua categoria e 1 voto na categoria de jovem, e vice-versa, o jovem votava na sua categoria principalmente e 1 voto era para os adultos. Resultado é que a diferença entre o primeiro e o segundo ano do OP Jovem foi que o primeiro ano ganharam só campos de futebol, o segundo ano ganharam todas as coisas de valor sociais, bolsa para as famílias mais pobres para estudar, startup para jovem dentro de escolas recuperadas e abandonadas e coisas assim. E a razão foi, indo a estudar os votos, é que lá, naqueles elementos, tinham se cruzado os votos do jovem e o voto dos adultos. Então, teve uma discussão indireta, digamos que a discussão não teve, mas a maneira de votar fez convergir de forma diferente os votos dos adultos e do jovem. Tanto que aqui temos algumas fotos de Cascais de momentos, de propostas de voto que tem 1 voto, ou até muitas que tem 0. Isso quer dizer que até o proponente não votou para aquela proposta, porque quando se chegou ao momento de apresentar em comparação às propostas, o proponente viu propostas muito mais interessantes da sua e nem votou na sua própria proposta. Então, não é... Ou seja, como vem, o mecanismo como construídas as coisas pode romper com uma série de egoísmos, que muitas vezes é simplesmente o fato que nós não somos egoístas por maldade, somos egoístas por ignorância. Até quando não chegamos a conhecer as coisas dos outros, tendemos a suportar a nossa ideia. E é por isso que vamos a ver algumas coisas em outros países que nos podem dar sugestões interessantes. Mas o resultado final é, para mim, que nós temos sempre que observar os outros, e o final, um OP resiliente é um OP ou seja, um OP capaz de adaptar-se ao mudar das condições externas, é um OP que a cada ano sabe reformular a sua forma, não? Em função, esse é o OP originário, esse é o OP, depois para entrar nos interstícios
dessas transformações que a sociedade em torno, o mundo da política ou as leis a cada vez trazem. Então, eu queria rapidamente, passando pelos continentes, mostrar isso. Em Brasil, as experiências foram se expandindo do sul, que era o lugar inicial, até o norte. O norte era muito menos organizado em termos institucionais. Então, quando eles se expandiram para o norte, tiveram que acrescentar uma nova coisa, que era, enquanto faziam o OP, tinham que construir as pré-condições institucionais para que o OP produzisse resultados e então conseguisse se enraizar. Então, o OP não foi apenas um sistema democratizante em relação à sociedade, mas foi um sistema desafiante em relação às instituições que tinham que fazê-lo e produzir resultado para que o OP não morresse por falta de resultados. Tanto que, com esses mecanismos, os OP complexificaram muito o seu desenho, mas assim puderam discutir 100% dos investimentos. Porque no início, por exemplo, todo o dinheiro ia, os mais pobres eram os que mais participavam em Brasil, tendencialmente, então todo o dinheiro ia a pavimentações, habitações populares e não ficava nada para a cultura. Então, para evitar isso, os municípios ficavam com uma parte que geriam eles. Quando se deram conta que era possível, por exemplo, fazer uma parte de dinheiro, 75%, que ia para as reuniões de base, 25% vinculado a temas, assim que cada tema ficava com algum dinheiro e as pessoas decidiam quais eram os programas a financiar, não sei, dentro do desenvolvimento urbano, dentro dos transportes, dentro da cultura, assim. O papel do município de ter que garantir cada uma dessas coisas ficava intacto, mas ao mesmo tempo os cidadãos em cada um desses setores podiam decidir alguns programas e algumas coisas. Outra coisa muito importante na América Latina foi usar o OP através das redes de mútuo apoio das comunidades mais pobres para construir o direito dos pobres ao centro, ou seja, a reconstrução, por exemplo, das favelas no lugar onde elas estavam, transformando em casas populares as velhas favelas, no mesmo local. Por quê? Porque senão a ideia era sempre aquela que a política tinha, vendemos o terreno a um rico, porque está no centro, um terreno que produz muito, e mandamos os pobres para a periferia. Só que o que acontecia era sempre o mesmo. Os pobres mandados para a periferia começavam a vender ilegalmente as chaves e voltavam a viver em barracas no centro. Por quê? Porque no centro era ali que eles ganhavam, por exemplo, quem fazia coleta de lixo seletiva para reciclagem, ganhava no centro, não ganhava na periferia. Então, e eles, para ficar mais perto de casa e poder se levantar na noite para ir a recolher as primeiras coisas, eles tinham que viver no centro. Então, os municípios às vezes se deram conta, estudando estes contextos, que nas favelas reconstruídas no centro, 0% das chaves eram vendidas ilegalmente. As pessoas permaneciam ali, porque sentiam garantida toda a sua vida. Relações sociais, relações de trabalho, então a casa se relacionava com outras coisas. A ideologia que a casa é suficiente a melhorar a vida de uma pessoa é claramente falsa. Então você dá uma casa na periferia na pessoa, e a pessoa vende aquilo porque tem que viver num lugar onde consiga ganhar-se a vida. Então, esse foi um elemento importante. Naturalmente, a coisa estranha é que os primeiros OP, digamos, que usaram o eletrônico de forma mais avançada foram na América Latina, em alguns casos. Então, por exemplo, esse é o caso de Porto Alegre, uma rede social que se chama Porto Alegre CC, que serve a prediscutir as obras que depois são lançadas como proposta no orçamento participativo. Então, é um espaço de debate que prepara a construção das propostas do orçamento participativo. Naturalmente, é um espaço que só funciona nas áreas burguesas e de classe média, e então as dinâmicas são diferentes, digamos, em cada um dos grupos sociais. Uma coisa interessante no Brasil é, a nível dos estados, ou seja, de regiões, que ultimamente se trabalha sobre os planos plurianuais, que são aqueles planos que se fazem no início de mandato para todo o mandato mais um ano da nova administração, de forma a construir uma visão, como dizer, coerente, que seja anterior à própria discussão do orçamento anual. Alguns municípios, como Belo Horizonte, construíram um OP por distrito, um OP específico pela casa e depois um OP digital, ou seja, eletrônico, mas a coisa que eu acho mais importante da América Latina é a atenção à redistribuição.
Ou seja, mecanismos como o índice de qualidade de vida de Belo Horizonte que ajudam a calcular a distribuição da pobreza e a relacionar os investimentos do OP às condições melhores ou piores de algumas áreas da cidade. Outra invenção que em Portugal entrou pouco ainda são as caravanas, ou seja, as pessoas têm tendencialmente mapas afetivos, não? Nós conhecemos só partes da cidade e não conseguimos imaginar o que está fora. Então, por isso, nós calamos a boca quando outros propõem coisas que não conhecemos, porque dizemos, como é que podemos votar para uma coisa que não sabemos o que é, onde é? Então, essas caravanas eram grupos de visitas pela cidade, feito com os próprios cidadãos antes da fase de votação, para que cada um pudesse conhecer melhor o resto da cidade. Por acaso, essa é uma caravana que não é latino-americana, é portuguesa, é numa freguesia de Viana do Castelo, e as coisas muito simples. Um dia de chuva, foram a visitar essa área e se deram conta que aquela escadaria que as pessoas pediam para ir desde as casas deles para, um grupo de casas, na verdade, para a parada do autocarro, era absolutamente necessária, porque nos dias de chuva as pessoas não conseguiam descer lá, deslizavam, caíam. Então, não, às vezes é a necessidade de conhecer as condições dos outros. Bom, enquanto o orçamento participativo ia para outros continentes, eles tendiam a enfraquecer-se na América Latina, especialmente no Brasil. Por quê? Depois de tantos anos, e apesar de câmbios políticos, chegou com a eleição do Lula uma série de programas enormes de infraestruturação, todos não participativos, ligados a grandes infraestruturas, a casas populares, que eram tão grandes que faziam aparecer o OP como migalhas. Resultado que as pessoas nem iam gastar tempo a discutir aquela coisinha quando tinha bilhões e bilhões distribuídos pelo Estado nos municípios sem passar pela população. Então, às vezes, os canais concorrenciais é que matam os processos participativos. E isso temos que pensá-lo, porque muitos políticos são, como eu digo, bígamos. Acham sempre que podem fazer três coisas contraditórias ao mesmo tempo e que elas se complementam. Não, elas se matam uma com a outra. Se você faz um processo especial para dialogar o presidente da Câmara com os empresários nunca vão aparecer no OP, porque eles têm o seu canalzinho melhor em que negociam diretamente com o presidente da Câmara. Então, por que perder tempo para ir no OP a justificar frente a 400 pessoas aquele empreendimento que eu quero propor? Não, eu negocio aquilo com o presidente da Câmara. Até tem o caso que eu posso pagar algo atrás, mas também, se não fosse assim, eu consigo explicar para ele ou ela qual é o meu interesse e qual é o interesse que vai ganhar o município por aquilo. Então, eu acho que essa coisa dos canais concorrenciais é um tema muito importante. Então, nesse momento em que se enfraqueceram o OP na América Latina, nasceram as plataformas nacionais, ou seja, grupos de municípios em rede em cada um dos países, e agora já tem também na Europa várias. A mais forte, eu diria, nesse momento, é aquela alemã ou inglesa, que trabalham em intercambiar práticas e aprender coisas em comum. Bom, na chegada à Europa e América Latina, e América do Norte, teve uma diluição dos OP, sem dúvida, mas teve também uma série de coisas novas. Diluição porque, de alguma forma, os OP tornaram-se mais experimentais. Como o Nelson mostrou, vamos fazê-lo numa freguesia, depois em duas, depois em três, chegamos à cidade em 20 anos. Não? Muitas vezes são assim. Usamos vamos ver se os cidadãos são bons. Usamos uma pequena porcentagem. No Brasil, eu falei 100% dos investimentos. Aqui estamos no 5%, no 8% no máximo dos investimentos. Quer dizer, 0,0 tal do orçamento geral. Então, por essa diluição, teve um enriquecimento de tipo metodológico. A América Latina baseia o OP principalmente em assembleias públicas, que são aqueles espaços onde fala quem já está habituado a falar e os outros calam na boca. Então, a Europa trabalhou muito em metodologias que fizessem sentir todos os participantes à vontade. Então, metodologia já... e, às vezes, esta metodologia já existia em outros processos participativos. Aqui fizemos um estudo onde tentamos localizar os orçamentos participativos dentro de forma já existente de participação nos diferentes municípios. Muito interessante foi a chegada aos Estados Unidos, com cidades como Nova York e Boston ou Chicago, que
chegaram a dar uma grande importância aos aspectos sociais e raciais. Ou seja, por exemplo, eles fizeram um estudo sobre quem que não participava nas eleições e disseram, bom, essa gente no OP tem que participar mais. Então, muitos dos cursos de formação da mobilização é feito em chinês, é feito em espanhol, tem muito trabalho específico nos bairros mais pobres para envolver, e tem um trabalho fantástico com os prisioneiros que e por muitos crimes perdem o direito de voto nos Estados Unidos. Então, recuperar eles através de todo um trabalho de instituições nas várias cidades dos Estados Unidos para trabalhar com ex-prisioneiros para manter a sua cidadania viva através desses processos participativos, dado que eles já não existem mais para a política representativa. Tem experiências como aquelas, não sei, da Alemanha, que trabalha muito sobre a transparência, mas são quase todas consultivas, mas ela trabalha muito na qualidade das decisões e trabalha muito nos cortes. Ou seja, muitos orçamentos participativos da Alemanha só para reduzir a dívida. Então vamos cortar em conjunto quais são as políticas públicas que queremos cortar. Então eles assumem essa nova forma de corte coletivo. E depois o salto de escala, que a Europa trabalhou muito com algumas regiões, na Itália, o Lácio, a Toscana, na França, o Poitou-Charentes, na Espanha, a Andaluzia, a província de Málaga, e esta é a Polônia. Esses são os orçamentos participativos rurais da Polônia, porque tem uma lei que reembolsa a cada ano de 10% a 30% do que o município gasta em orçamento participativo, através de uma fórmula que a lei nacional constrói. Agora aqui o problema maior era, esses municípios, ninguém forma eles. Que qualidade do OP tem esses OP? Então, um movimento social que é um movimento social guarda, digamos, como se diz, chapéu de chuva de muitas associações de moradores na Polônia, pediu aos presidentes de Câmara de publicar os nomes dos participantes do OP, para ver se por acaso eram a mãe, a irmã e os membros do partido do presidente da Câmara. E eles responderam, não é possível porque tem a lei sobre a privacidade. Então eles foram para o tribunal. E o Supremo Tribunal Administrativo da Polônia, o 8 de dezembro de 2012, deu como resultado este. Vocês são, presidente da Câmara, obrigados a publicar todos os nomes do participante, porque esse dinheiro que o Estado investe para melhorar a decisão pública e ficar com os nomes escondidos, quer dizer que não permite de ver se essa decisão pública melhorou ou não, e ela responde a mais ou menos cidadão ou a pequenos grupos de poder. Então, como vem a interação entre o que as autarquias já faziam, o que o Estado incentivou a fazer e o que os movimentos sociais pediram, determinou um aumento de qualidade gradual desses processos participativos na Polônia. Vou terminar a Europa com esse elemento importante, que é o nascimento dos OP jovens, que em Brasil ainda são poucos, e na Europa tem hoje um número muito alto. Portugal, junto com a Alemanha e a Inglaterra, são os países que mais têm orçamentos participativos jovens, e tem alguns casos onde, como aqui na Inglaterra, em Milton Keynes, ou na cidade de Grottammare, na Itália, onde os orçamentos participativos foram se articulando, por exemplo, com o planeamento territorial ou com referêndum sobre impostos, por exemplo, para tentar construir uma nova forma de riqueza. Ou seja, aqui se começou a pensar que o OP não era apenas um instrumento para discutir das despesas, mas também um instrumento que poderia ajudar, por exemplo, a parceria público-privada e então enriquecer a cidade de novos ingressos, novas receitas que controlavam as condições, por exemplo, das compensações pela construção de centros comerciais, de novas áreas residenciais e tal. Por que eu terminei com isso? Porque a grande transformação na África e na Ásia do OP é uma transformação de conceito, ou seja, o OP é pensado como um instrumento para enriquecer as cidades, ou seja, discutir das despesas não é apenas construir uma maior confiança nos cidadãos e apoiar o processo de descentralização ainda muito incompleto nesses continentes, mas é, sobretudo, uma maneira para afetar as receitas. Por exemplo, eu trabalhei no Congo para o Banco Mundial e para nós foi muito claro, em termos de dados analíticos, que as pessoas pagavam mais os impostos uma vez que sabiam como o imposto era gasto. Até eles pensarem que os impostos eram roubados pelos políticos, eles não pagavam. Agora que sabem como são geridos, muitas pessoas mais pagam. E outra coisa, as entidades superiores como as províncias, que deveriam passar dinheiro aos municípios, não tinham confiança na capacidade de gerir os fundos do município e não passavam os fundos.
Hoje passa porque sabe que os municípios têm adquirido uma nova capacidade de gerir esses fundos de forma transparente. Então, essa confiança nos diferentes níveis do Estado se construiu graças ao espaço do orçamento participativo. Isso diria que é a coisa mais interessante. Junta com, claramente, todas as necessidades de trabalhar mais a informação, de forma mais simples, de trabalhar as tecnologias. Lembramos uma coisa, nós falamos muito da internet, mas nas favelas do mundo inteiro, é o telemóvel o elemento fundamental. Então, o telemóvel tornou-se elemento fundamental em muitos dos programas experimentais de orçamento participativo, porque aquilo que permite, eu trabalhei num município rural no Congo que tinha 690 aldeias. Como é que você faz 690 reuniões? O presidente da Câmara deveria fazer 3 reuniões por dia por todo o ano. Claro que isso não é nem construir um ciclo. Então, não tem transportes de um lugar para outro, então os meios informáticos começam a tornar-se um espaço fundamental para juntar as discussões dos diferentes lugares, votar e, sobretudo, controlar através de números que permitem de saber em que condições são as obras que estão sendo feitas, também o que acontece depois. Então, por exemplo, em Moçambique, nós estamos a trabalhar muito com grupos de monitoria participativa, que têm uma função muito importante nos bairros, que é essa. Os empresários tendem a construir coisa de muito baixa qualidade nos bairros pobres, e tanta coisa para pobres. Então, construímos com técnicas mal feitas, com materiais de segunda mão. Então, quando os moradores começam a poder controlar no dia a dia o trabalho dos empresários, é que a qualidade das obras já melhora. Isso é um elemento fundamental, porque dinheiro público que está a ser gasto para o benefício de um empresário, em vez que para o benefício dos moradores dessa zona. E o caso de Madagascar, por exemplo, um caso extremamente interessante. Madagascar tem várias zonas mineiras onde as transnacionais da mineria não pagavam as royalties devidas por lei aos municípios, porque diziam tanto, vai tudo em corrupção, em aquela que se chama elite captures, não? As elites se comem o dinheiro que chega, então com essa escusa não pagavam, só pagavam no Estado Central, os corruptos do Estado Central, não os corruptos locais. Então, os municípios conseguiram juntar-se numa rede dizendo, nós vamos fazer orçamento participativo, assim que seja claro como gastamos o dinheiro que chega. Mas você, Estado Central, Banco Mundial, Transparency International, você tem que fazer um pool e obrigar essas empresas a pagar as suas royalties. Resultado é que algumas dessas cidades do Madagascar, de mineria, hoje ganham 3 ou 4 vezes mais que no passado. A sua riqueza aumentou e a sua riqueza é melhor distribuída através do OP. Então, o OP, como garantia de transparência, fez com que outros que não pagavam foram obrigados a pagar, e hoje a coisa é distribuída de forma mais... Então, como podem ver, é um conceito diferente, mas é muito interessante para nós, especialmente em período de crise. A chegada da Austrália não seria uma grande transformação. Eles, se não tivesse alguns elementos interessantes, como a mistura de elementos de sorteio, com que os cidadãos são chamados a discutir, às vezes, para ter cidadãos comuns que normalmente não participariam. A articulação muito importante entre o planeamento ao médio e longo prazo e o orçamento participativo, tanto que tem uma cidade que é Perth, que é uma grande cidade da costa oeste da Austrália, que hoje é a única cidade, eu acho, no Ocidente a ter 100% dos investimentos discutidos no OP, que é uma coisa, como dizer, é totalmente nova, porque só os brasileiros tinham no início do processo e lentamente perderam, e hoje da Austrália chega uma nova coragem nesse sentido. E tem uma coisa muito interessante, que também o respeito para as tradições dos povos indígenas, dos First Nation, dos Maori na Austrália e Nova Zelândia, que é muito interessante, porque eles às vezes têm regramentos muito difíceis a tomar em conta. Por exemplo, nenhuma pessoa pode falar com a sua sogra. Eu acho que isso pode ser interessante em alguns lugares, considerar interessante. Por quê? Porque os grupos se organizam de forma que, para não reproduzir-se sempre entre família, então, digamos, baixar a qualidade e a força da espécie, eles se dividem em grupos e cada um desses grupos não pode falar com os outros. Então, nos processos participativos, se você não toma em conta isso, você faz um processo totalmente ocidentalocêntrico, em que obriga pessoas que não se podem falar pela própria cultura a
falar-se, porque você constrói espaços que não tomam em conta isso. Então, muitos dos espaços australianos trabalham esta separação como uma parte própria do próprio processo de organização. Bom, então, fecho com isso, porque acho que não vale a pena. E só queria dar uma... tem muitos desses elementos que nós falamos que em Portugal não existem, então podemos começar a pensá-lo a partir dos autorregramentos, por exemplo. Portugal tem todos os regulamentos feitos de cima para baixo pelos municípios. Em Espanha e em Brasil, os regulamentos são revistos anualmente pelos próprios habitantes. Então eu queria só terminar com uma frase de um autarca português que eu acho que nós podemos pensar. Esse é um presidente da Câmara que interrompeu o próprio processo participativo, o presidente da CDU, de Sesimbra, que interrompeu o próprio processo e no ano das eleições se deu conta que quase estava a perder as eleições por conta disso. Por quê? Porque o seu processo tem uma coisa que em Portugal quase não tem, que eram os delegados de bairro. Esses delegados de bairro eram pessoas que serviam a informar, a manter um contato diário entre o presidente e a população, mas sendo população. Então, eles eram escutados pela população muito mais que o presidente da Câmara. Logo que ele decidiu de cancelar, como todos os processos da CDU, o orçamento participativo, o ano depois foi às eleições e quase perdeu. Ele que tinha sempre sido eleito com uma grande margem, e se deu conta que uma das razões na sua visão era essa. Ele tinha eliminado o OP, e eliminando o OP tinha eliminado essas pessoas. Então, no momento de cortes, em que ele não conseguiu fazer muitas das coisas prometidas, não tinha ninguém a explicar estes cortes. Tinha só ele a se defender cada vez que uma pessoa acusava, você não fez, e ele, não, mas não é a minha culpa, foi o Estado, o tribunal, não sei o quê. Ninguém acreditava nele. Ele se deu conta que os mediadores são figuras que te ajudam a ser crível, porque a dinâmica de acusação e defesa, que é típica da política, não funciona, e o OP pode introduzir uma dinâmica em que as coisas, em vez de ser refém dessa dinâmica de acusação-defesa, são posta num outro plano. É um espaço de informação constante, onde as pessoas vão recebendo informação que aquela coisa já não se pode fazer porque foi feito um corte pelo Estado Central ou pela União Europeia, não sei o quê, e as pessoas vão recebendo as notícias de forma regular. Não vai ser no momento de onde é que ficou a estrada que tinha sido prometida, tu vais a gritar contra o presidente da Câmara, ele se defende e isso não provoca nada, em termos, cada um está na sua posição. Então, eu queria terminar fazendo refletir sobre isso. Se o OP não pode ser... num mundo em que a mídia está completamente comprada já por algumas pessoas, normalmente são empresários da construção civil, e que nós não temos mais meios reliable. É verdade que reliable no sentido de confiáveis, é que também muito do mundo da internet é inconfiável do outro lado, porque são espaços só de gritaria, espaços que não refletem sobre ideias, apenas são espaços de desabafo. Provavelmente nós temos que repensar o OP também como um espaço onde se vai construindo uma forma mais racional, civilizada e informada de diálogo sobre o que está acontecendo realmente na cidade, nas suas finanças. Muito obrigado.